Fala, meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e vamos ao quadro que eu acho que eu vou chamar de Um Nerd Comenta ou Um Nerd Opina. Vou pensar ainda. E vamos comentar sobre os 3 primeiros capítulos da série The Boys, terceira temporada que estreou na Amazon. Na verdade, na Prime Video, né? Então eu já abro um adendo aqui para deixar claro que eu não sou nenhum crítico de cinema, tá? Então encare esse vídeo como sendo um comentário barra opinião de uma pessoa comum expondo seus argumentos aqui no YouTube. Se você quiser discordar de algum, fique à vontade aqui nos comentários. Só peço para tentar ser educado e a gente manter uma boa conversa aqui nesse canal, beleza? Como é o meu primeiro vídeo sobre The Boys e eu já estou iniciando falando na terceira temporada, deixa eu começar fazendo uma contextualização da minha história nas outras 2 primeiras temporadas da série. Na minha opinião sobre a série. Eu achei uma série muito bem-vinda, trazendo uma visão de super-herói corrompido pelo poder que estávamos precisando, ainda mais num contexto de Marvel para todo lado, DC também concorrendo. E sempre quando um determinado tema no cinema começa a ficar saturado, repare que ele começa a ser retrabalhado de diferentes maneiras. E esse retrabalho de super-heróis mostrando o lado mais sombrio era algo que até poderia ser dito como previsível, mas mesmo assim veio bem-vindo. Mas eu confesso que eu não achei essa série lá, todas essas coisas, não. Achei boa, nota 8. Achei um 8 redondo. Dá pra você assistir numa boa, mas estava longe de ser uma das melhores séries do mundo. Segunda temporada também. Eu achei, na verdade, a segunda temporada uma qualidade inferior à primeira. Então, se a 8 eu daria nota 8 para a primeira temporada, para a segunda eu daria nota 7. E logo depois surgiu uma outra sériezinha barra animação chamada Invincible ou Invencível em português. E aí, assistindo essa série Invincible e olhando para a forma como a história dela se desenvolvia e os núcleos dela têm possibilidade de se expandirem muito, eu comecei a achar Invencível melhor que The Boys, na época que eu estava assistindo Invincible. Só que aí veio essa terceira temporada de The Boys e ela está mudando minha opinião. A nota que eu estou dando para ela está muito alta. Com certeza deve ter um fator aí baixa expectativa, que eu estava antes de começar a assistir os episódios. Então, quando você não espera nada, qualquer coisa que vier de bom você já acha ótimo, né? Mas mesmo assim eu consigo enxergar bons fatores para eu estar gostando mais dessa temporada do que das outras. Então agora sim, agora que você já tem uma ideia de como que eu enxergo a série, vamos agora ver para o que eu estou achando desses 3 primeiros episódios lançados de uma vez só. A gente tem que lembrar que o final da segunda temporada nós tivemos o Homelander de uma forma meio broxante, talvez. Ele meio amargurado, para baixo. Aquela cena, não lembro se foi cena pós-crédito da segunda temporada, do final da segunda temporada. Mas depois que aconteceu todo o roteiro, ele aparece em cima de um edifício, brincando consigo mesmo, né? Se você lembrar. E aquele ali é vergonhoso, né? Não vergonhoso pra gente, mas vergonhoso pro personagem. E é algo vergonhoso que ele mesmo, com certeza, conseguiria perceber, né? Se ele fosse uma pessoa de verdade. E eu confesso que eu fiquei com um sentimento assim de. Tá, teremos uma terceira temporada em que o Homelander não será uma ameaça? Será que eu vou querer ver isso? Será que eu vou me empolgar para ver isso? Vai ser algo diferente, mas ok, vamos ver, né? Então foi. Talvez tenha sido esse o principal motivo da minha expectativa estar lá embaixo. E aí o que, que nós tivemos? Já nesses 3 primeiros episódios, né? Na verdade, aconteceu nos 2 primeiros. O Homelander voltou a ser uma ameaça mais tenebrosa do que nunca foi. Se a gente parar pra pensar. Que agora ele está sem ninguém o controlando. E aí, se eu parar pra pensar de forma bem pessoal mesmo, não é nem que eu não goste. Eu odeio quando uma série me engana.
Uma série me faz pensar que algo vai acontecer de determinada forma. Aí, um episódio depois, o status quo volta ao que era antes e finge-se que nada daquilo aconteceu. De algum evento magnânimo tinha tudo para mudar as bases do tabuleiro de xadrez, mas não. As peças voltam para os mesmos lugares. E um exemplo que eu posso dar aqui, muito fácil, e aí sobe o avisozinho de spoiler bem rapidinho, coisa de 10 segundos. Vou levantar a mão aqui e quando eu abaixar a mão, quer dizer que o spoiler acabou. Então você pode desligar o áudio. Se você não quiser saber o spoiler da série The Wire, a escuta da HBO. Então abaixa o áudio, quando eu abaixar a mão você aumenta o áudio de novo, tá? Então, como exemplo, nós temos o final da primeira temporada, em que os integrantes do grupo de investigação da série The Wire, eles são espalhados para todos os lugares. Eles perdem os seus cargos, a maioria, vai metade deles. São realocados para lugares vergonhosos, principalmente o personagem principal. Ele sai de investigador para virar uma espécie de segurança de porto pesqueiro, algo super vergonhoso. E aí, no primeiro episódio da segunda temporada, o ex-chefe dele fala assim: olha, a gente precisa investigar outras pessoas e reúne a equipe. Aí todo mundo é trazido de volta, já no primeiro episódio. Anula-se a decisão, implementou certo caos no final da primeira temporada, em que os personagens não sabiam mais o que iria acontecer com eles, e aí depois volta todo mundo para o lugar comum. Eu, particularmente, odeio isso, tá? Eu simplesmente odeio quando eu sou enganado dessa forma. Mas aqui em The Boys, não. Eu gostei porque eu não me senti enganado. A gente teve, para começo de conversa, não foi um episódio rápido em que todas as decisões da segunda temporada foram anuladas. Não foi isso. A gente teve uma construção ao longo de 2 episódios que a gente teve mostrando, tintim por tintim, o que levou o Homelander a sair do seu eixo, a não ligar mais para o que poderia acontecer, não se preocupar mais com as chantagens dos heróis que iriam divulgar as atrocidades que ele fez. Então, no final do segundo episódio, ele explode, e no começo do terceiro episódio, ele se vê todo poderoso, porque ele percebe que a população gostou, né, do novo tom de fala dele, não levando desaforo para casa. A gente já vai chegar nesse ponto, só que deixa eu falar antes dessa construção nos 2 primeiros episódios. Para começo de conversa, não foi só uma construção do Homelander, foi uma construção tripla. Foi uma construção muito boa do Homelander, do Butcher e do Hughie também, se a gente parar para pensar. O Homelander ficou claro, ele se sentia com menos poder, já que ele tinha algumas pessoas se dando melhor que ele, ou então chegando ao mesmo nível dele, como é o caso da Starlight, né, que virou co-capitã. Então a gente viu ali 2 episódios em que ele foi engolindo sapo, e a gente sabia. A gente sabia que em algum momento ele iria explodir. Dito certo. Ele chegou ao fundo do poço dele, o que ele encarava como fundo do poço, e agora ele está sem rédeas. Eu achei essa construção muito boa. Talvez previsível, mas mesmo assim muito boa. Eu não me importo em algo ser previsível, contanto que seja bem montado e aconteça de forma orgânica. Se acontecer de forma orgânica, eu elogio. Tivemos o Butcher também. O Butcher, ele era o cara que valia tudo para enfrentar os supers, né? Quem tinha superpoderes. E aí ele foi entrando numa decrescente em que ele estava começando a pensar em ser mais pacífico, até pelo filho da ex-esposa dele, né? Esqueci o nome do garoto. Então ele estava começando a ver que existiam outras formas de se batalhar contra os supers, mesmo que essas formas fossem mais políticas, não desse tanto resultado, o cara só fosse ser internado numa clínica, não fosse realmente preso, né? Ele também via que ele podia ter um lado pessoal, uma vida que não fosse só focada em vingança e luta contra os supers. E aí no final do segundo episódio, tudo isso é tirado dele. Na verdade, não é tirado. É apresentado a ele a possibilidade
Do lado dele, carniceiro. Do lado dele, kamikaze. Ser a solução para o problema. Todo mundo estava dizendo para ele que não era mais a solução. Quando essa fala foi apresentada para ele que era bom sim o jeito dele, meio kamikaze, aí a confiança dele volta e ele volta a ser o personagem que a gente conhece. E o Ryu foi o contrário, né, do Butcher, se a gente parar para pensar. O Ryu é aquele cara pacifista. Ele nunca quis estar do lado do Butcher, ele se viu necessário. Ele queria vingança pela ex-namorada dele, né? E aí, quando ele conseguiu uma forma pacífica de enfrentar, não é nem lutar, mas enfrentar os supers, ele se viu no lugar dele, ficou feliz, trabalhava direitinho, até que ele descobriu que ele estava sendo enganado novamente. E aí, tirando novamente o Ryu do lugar comum dele, ele viu que realmente não dá para fazer do método certo. O método do Butcher era realmente o método que para ele era o único meio necessário. E aí ele também saiu da sua nova zona e voltou para o status quo dele, que era aceitando meio que a guerrilha, né? Então, essas três construções conjuntas eu achei muito boas. Ainda teve o do cara que estava morando com a filha, né? Esqueci o nome dele. E aí o Butcher chamou ele e ele retornou para lutar do lado do Butcher, tá? O Doc. Eu acho que é Doc, não lembro. O único ponto que eu realmente sinto que me enganaram foi a personagem daquela senadora, a chefa do Huey, e que ele acabou descobrindo que ela tinha superpoderes também. Porque a impressão que deu no final da segunda temporada, quando ela estava explodindo cabeças e, se eu não me engano, ela deu um sorrisinho, quer dizer que ela. A impressão que deu é que ela tinha um lado maligno nela. Então ela se fazia de mocinha, mas na verdade ela era uma vilã. E aí chega nessa temporada, não teve nenhuma desconstrução dela de vilã para virar, não é mocinha, né, mas uma vítima, por assim dizer, uma vítima que tinha que fazer coisas erradas, matar pessoas. Então, como não teve essa desconstrução, foi realmente um pulo de senadora se fingindo boazinha, explodir cabeças, depois já mostra ela sendo coitadinha, desde o primeiro episódio, basicamente. Aí isso eu sinto que faltou a série dar um pouquinho mais, tá? Eu entendi o lado dela ter que fazer essas atrocidades porque ela tem a filha em perigo. Só que a impressão que deu no final da segunda temporada é que ela gostava de fazer o que estava fazendo. Posso estar enganado, não faz tempo que não vejo o final da segunda temporada, mas a impressão que eu vi é que na cena que ela explode cabeças no último episódio da segunda temporada é que ela tá gostando, tá? Então bora lá. Esse talvez seja o ponto que eu esteja mais errado, tá? Só pra deixar isso claro. E aí, com isso tudo, a gente teve o Homelander novamente voltando a ser uma grande ameaça. Ele agora tá mais onipresente que antes, né? Inclusive, talvez até demais. Ele de uma hora para outra ficou, na verdade, muito safo, muito inteligente. Tá conseguindo informações privilegiadas. Ele está conseguindo chantagear de outras formas mais rebuscadas. É um salto assim que talvez não era isso que o personagem tinha antes. Mas eu não quero pensar muito nisso não. Tá? É um possível defeito, mas eu não quero pensar nisso. Tá bom? Ele está conseguindo realmente ser uma ameaça maior do que os simples, né? Os simples, entre aspas, com muitas aspas, poderes dele ser basicamente indestrutível, mas ele está conseguindo também de outros meios. Então, beleza, ele está mais perigoso do que nunca. E agora, o que nós temos? A população apoiando ele. Esse que é o problema, né? Nós tivemos aí várias cenas nesses três primeiros episódios de propaganda. Então, isso é mostrando como que o marketing dos heróis é importante, né? Para conseguir o quê? Popularidade. E é realmente uma crítica ao que a gente vê muito hoje, né? Nós realmente temos essa questão de popularidade muito em alta.
Trocadilhos à parte, tá? Trocadilho não intencional. Então faz todo o sentido eles estarem procurando por popularidade. Faz todo sentido o Homelander se sentir mais confiante quando a popularidade dele aumentou. Só que por que a popularidade dele aumentou? Que ele fez um discurso de ódio, não direcionado, né, a nenhuma minoria nem nada do tipo, mas um discurso de quem não aceita ser controlado pelo governo, um discurso meio conspiracionista, se a gente parar para pensar. Não é conspiracionista porque ele está falando a verdade, tá? Só que para as pessoas que estão assistindo e não sabem da verdade, é puramente conspiração. Tem empresas que escondem a verdade, que mandam nos super-heróis. Aquilo ali é vídeo de youtuber fácil de conspiração, né? A gente vê muito por aqui no nosso mundo real, tá? E o mais importante a se destacar é que nós estamos no momento 2022 em que esse discurso faz sentido para muitas pessoas, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Não preciso citar mais contexto que isso, né? Não sei como é que são os outros países, não sei como é que tá na Europa. Acho que tá mais tranquilo por lá, mas Estados Unidos e Brasil nós estamos sim num momento muito dividido, né? Dois lados, preto e branco, ou troque as cores aí que você quiser botar. Não existe mais uma escala de cinza, que é o que realmente as pessoas são no final das contas, né? Algumas mais extremas que outras, outras mais centro do que outras. E por causa desse momento em que nós estamos, foi o momento em que essa cena do Homelander fazendo o discurso dele, não aceitando mais ser controlado, funcionou. Porque, se a gente parar para perceber, a série está trazendo muitos elementos da vida real e colocando dentro dela. Faz todo sentido, tá? Inclusive funcionando como uma espécie de crítica, certo? Não vou citar as cenas específicas que são mais de crítica do que outras, mas a gente sabe, né? Se a gente interpretar, a gente sabe que existem críticas aí nesses 3 primeiros episódios. No mínimo duas, tá? No mínimo duas e mais uma da Marvel, que essa eu consigo citar depois, tá? Que é a cena do Homem-Formiga lá, né? Isso daí não preciso nem... Não é nem crítica, é uma sátira, né? Uma sátira. Então, talvez se essa série tivesse sido feita há 10 anos atrás, 15 anos atrás, então, 15 anos atrás, a gente não estava no momento assim, a gente estava num momento muito relax, tá? Brasil, pelo menos, tá? Estados Unidos eu não posso falar como é que é o clima lá, como é que estava. E talvez com um clima mais relax daquela época, essa cena, o nascimento dessa cena na cabeça dos roteiristas, talvez nem tivesse acontecido. Porque seria um discurso tão pesado que na cabeça de 15 anos atrás a gente pensava, não tem como a maioria da população, ou quase metade da população, aceitar um discurso desse. Hoje já é possível. Então, com isso em mente, The Boys conseguiu pegar um contexto atual, levar para o seu personagem principal, ou um dos seus personagens principais, que é o Homelander, e fazer funcionar. Então, ponto positivo. Embarcando agora num outro ponto, que é o ponto do Homem-Formiga que eu comentei, vem o ponto da violência, tá? Da série. A série é conhecida como super violenta desde a primeira temporada, desde a primeira... Não lembro se é a primeira cena, que é a cena que a ex-namorada do Rio é atropelada. Mas é primeiros... Não, né? Nos primeiros 5 minutos, facilmente. Então, a série já se vende como violenta, né? Entre outras coisas, a violência dela tá ali como um dos seus carros-chefe. Eu, particularmente, não gosto de violência assim escrachada. E não é de hoje, tá? Eu acompanho animes e mangás, caso você seja novo aqui no canal. Eu acompanhei um anime chamado Evangelion, tá? E tem cenas muito violentas lá, que eu fiquei chocado. Quando saiu o filme de... Não lembro o ano, mas são os 4 filmes que condensam a história do anime todo. E aí, essas cenas de violência que aconteciam poucas vezes no anime, elas começam a acontecer com mais frequência, inclusive em momentos em que antes não acontecia no anime, tá? E aí eu percebi
Naquele momento que estava sendo sangue por sangue. Olha, vamos chocar aqui, bora mostrar sangue porque sim. Aí esse porque sim eu não gosto, tá? Bora mostrar sangue porque a gente quer chamar atenção. Mas aqui na terceira temporada do The Boys, eu, por enquanto, talvez eu mude de opinião, mas por enquanto, as cenas de violência gráfica estão servindo a algum propósito, alguma crítica, alguma sátira muito pesada, algum humor ácido, certo? Então, por enquanto, eu estou gostando. Se em algum momento voltar a ficar gratuito, que eu já acho que nas primeiras 2 temporadas tinham sim cenas mais gratuitas de violência, então talvez eu critique daqui pro final da temporada, tá? A cena mais gratuita assim, de violência que eu tô pensando é do final do primeiro episódio, quando a senadora mata aquele amigo de infância dela. E aquilo ali é inegável que foi gratuito, né? Fica mostrando ele com a boca toda estraçalhada por vários segundos e ela poderia ter matado ele facilmente, não ter mostrado toda aquela violência, enfim. Eu acho que esse ponto aí foi o único, por enquanto, que foi mais gratuito, tá? Os outros serviram um propósito. E aí, para finalizar, nós temos agora um outro elemento na série, que são os frascos de superpoder, né? Que funcionam por 24 horas. Os componentes V, se não me engano. E esses componentes V estão dentro do grupo do The Boys, né? Com o Butcher. E eu estou gostando dessa introdução dos elementos, porque e que eu vou deixar pra comentar isso no quarto episódio. Estou lembrando só agora. Isso é uma cena do quarto episódio. Então deixemos esse ponto pro próximo vídeo, tá? Esquece. Então é isso, galera. Eu acho que deu pra englobar muita coisa. Na verdade, ficou faltando um ponto muito importante aqui, hein? O Soldier Boy. Meu Deus do céu. Estou gostando dele. Não sei o que acontece com ele nas HQs. Nem quero receber spoiler, por favor. Inclusive, se você for fazer algum comentário aqui embaixo relacionando as HQs, deixa o aviso de spoiler antes de iniciar sua frase, tá? Por favor. Spoiler, 2 pontos, enter, escreve a sua mensagem, tá? Que é para outros e eu também tomarmos cuidado com essas informações privilegiadas, por assim dizer, né? Eu estou gostando do Soldier Boy. Gostei do. Primeiro, o fato de dizerem que ele é tão forte quanto o Homelander. Isso é bom. Um cara que está no top 1 do mundo tem um outro também que já esteve nesse top 1, tá? Então a gente quer fazer essa comparação. Então já surge aquela curiosidade. Será que os dois vão se enfrentar? Né? O que aconteceria? O Soldier Boy no passado teve aquele flashback dele e da equipe dele naquela guerra em alguma floresta. Achei interessante porque realmente mostrou o despreparo deles, e não só o despreparo deles em ambiente de guerra, como também o nariz empinado, né? Eles já têm experiência combatendo o crime em grandes cidades, acham que já estão superiores a qualquer tipo de inimigos, e além de serem despreparados, eles também não tomam cuidado algum. Foi uma carnificina, foi outra cena violenta que talvez vocês poderiam falar que foi violência gratuita, mas acho que não foi. Foi realmente para mostrar o quanto que os heróis, quando estão com muitos puxando o saco deles, né? A questão é essa. Quando muitos estão lá puxando o saco deles, a soberba fica lá em cima, o ego fica lá em cima, então eles não se sujeitam a aprendizado, acham que o que estão fazendo está certo. Eles estavam matando companheiros que estavam no mesmo lado, aliados, né? Estavam matando aliados, não companheiros do grupo, né? Estavam matando aliados ali da combatentes. E mesmo assim não se tocavam, não paravam, não perguntavam se estavam fazendo certo, não perguntavam aonde que deveriam atirar, aonde que deveriam atacar. E o único que sabia o que estava fazendo era o Soldier Boy, né? Então nós temos aí no Soldier Boy talvez o principal mistério da série. E também essa arma aí capaz de derrotar o Homelander. Espero que realmente exista essa arma capaz de derrotar o Homelander e que ela seja usada de alguma forma nos episódios finais. Não sei se vai acontecer, não estou podendo de notícias, não estou podendo de HQ, mas que ela seja pelo menos utilizada. Se vai matar o Homelander ou não é outra história, tá? Então,
É isso, galera. Espero que vocês tenham tirado algum proveito desse vídeo. Se tiver gostado de alguma parte dele, deixa um like. E se quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos, ou também de outros conteúdos de animes e mangás, se inscreve no canal e dá uma olhadinha nos outros vídeos, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Tchau, tchau.